importante, o carnaval já começou e quase 600 mil turistas curtem a folia na capital. Os baianos também adoram, mas no meio desta multidão, em busca de diversão, gente sem nome, sem rosto, jogada nos cantos e praças, pessoas que a cidade finge não ver. A Praça Marechal Deodoro da Fonseca, na calçada, abriga mais de 20 moradores de rua. Edilene dorme num abrigo todas as noites, mas é na praça que ela passa os dias. Há mais de 12 anos vivendo essa realidade, ainda se emociona ao falar sobre as situações que enfrenta. Eles pegaram quase que a me batendo, pegou minhas coisas levando tudo. Nem considerou uma pessoa doente como eu, né? Tentei explicar, não teve jeito. Ele estava com um pau na mão, parecia que ia me bater. O que eles levaram? Levaram roupa, levaram tudo. Ficou nada. Quem fez isso? A polícia daqui mesmo. Eu me separei de minha mãe porque ela recebe o benefício da Marinha, mas só que ela bebe. Ela não cuida de mim. Aí eu vim para a rua. São vários os motivos que levam uma pessoa a morar na rua. No caso do Birajara, por exemplo, ele mora num prédio abandonado que ameaça desabar. Por isso, hoje, ele dorme aqui nessa praça. Qual é a sua situação? A situação é que já foi comunicado com a Defensoria Pública sobre a situação do prédio. O prédio está em calamidade pública, parede rachada, água para todo lado, lixo. E ninguém toma providência sobre essas coisas. Nós somos humanos e dependemos também do apoio civil. Assim que o dia amanhece, é possível ver onde dormem muitos moradores de rua. Este homem faz a ponta da calçada de dormitório. Ele ignora todos os riscos. No Porto da Barra, eles estão pelo passeio público e na praça. Na Avenida 7, dormem nas portas das lojas. Próximo ao elevador Lacerda, na Cidade Alta, muitos ocupam os bancos públicos. E no Pelourinho, dividem espaço com os monumentos históricos. O movimento da população de rua estima que mais de 4 mil pessoas vivam nesta situação em Salvador. A falta de abrigos estaria contribuindo para que muitos durmam nas calçadas. O movimento hoje luta justamente pela inclusão das políticas públicas. As pessoas têm um modo de pensar que o problema da população de rua ou é assistência social, um assistencialismo, ou então polícia. Nós não somos caso nem de polícia, nem somos caso de assistencialismo. Nós somos caso de assistência de políticas públicas mesmo. De acordo com o secretário municipal do Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão, só no ano passado, o programa de abordagem a moradores de rua encaminhou mais de 1.000 pessoas para o centro de triagem da prefeitura. De lá, os que se enquadram nos critérios do programa foram enviados para o albergue e centro de reintegração. Não passa de 10% o número de pessoas que se dispõem a aceitar o atendimento que nós vamos levar a eles. A maioria absoluta dessas pessoas é usuária das ruas. Está nas ruas porque convém a elas estar nas ruas. Então não é uma questão de abandono do poder público. Quem passou por momentos difíceis, perdeu tudo e foi parar nas ruas, nem sempre quer falar sobre o assunto. Nós encontramos uma pessoa que aceitou conversar com a gente. É o Roberto Borges, que tem 44 anos e há 27 anos chegou aqui em Salvador. Durante todo esse tempo, ele morou nas ruas. Roberto, qual era a realidade das ruas de Salvador quando você chegou aqui? A realidade é que tinha bem menos pessoas nas ruas, bem menos família, bem menos criança pobre pela rua. As coisas eram diferentes. Não tinha tanta criminalidade como tem hoje. Dá para ficar um pouco mais tranquilo. Agora a violência tomou conta. Por causa da exposição, essas pessoas acabam virando alvo fácil da violência. Tivemos outro assassinato ali na Lapinha, onde o morador de rua foi dormindo a pedradas. Nós tivemos no ano passado 8 assassinatos aqui, que está sendo acompanhado pelo Marinalva já foi violentada depois que passou a morar nas ruas. Um pesadelo que não sai da memória. Violentada eu fui várias vezes. Estou lutando a prostituição, quase que eu estou vencendo ela, entendeu? Mas as drogas, a cachaça ainda não consegui. Dependente química, ela não enxerga uma saída, mas sonha com a recuperação e faz um apelo. 20% de recuperação.
E, de acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência Social e Direitos do Cidadão, no ano passado, o programa de abordagem a moradores de rua encaminhou mais de 1.000 pessoas para o centro de triagem da Prefeitura. Mas é muito difícil manter essa população nos albergues públicos. A maioria não quer permanecer e acaba fugindo, voltando para as ruas. E justamente para falar sobre este drama social, convidamos o sociólogo e pesquisador da Universidade Federal da Bahia, Antônio Mateus. Bom dia. Antônio, por que, Mateus, é tão difícil trazer de volta essas pessoas para o convívio social? Olha, essas pessoas, elas sofrem de uma série de carências. A primeira carência é a carência objetiva, a carência material. A falta de moradia, a falta de uma infraestrutura, a falta da matéria que consigo traz descompassos no nível subjetivo. Ou seja, pessoas que sofrem de carências materiais, elas começam a sentir também uma carência de afeto, de sentimentos. Há uma perda de identidade, do ser enquanto instituição. São pessoas que estão longe de suas famílias, pessoas que sofrem com a própria força implacável da pobreza em uma cidade grande como Salvador. E essa série de questões faz com que a pessoa perda a expectativa de vida. É como se eles estivessem ali apenas vivendo como vidas nuas, desprotegidas ao relento. E essas pessoas, quando eu dialogo com essa questão da pobreza em Salvador, inclusive lancei um livro recentemente, Márcio, Sociologia e Sociedade, que trabalha com essa questão, eu gosto de fazer um diálogo com a política, a ineficácia das políticas públicas, que não atinge esse público, e a questão do Estado. O Estado é ausente. Percebemos que o número de pessoas que moram nas ruas, que são jogadas nas ruas, que ninguém mora na rua porque quer, é um equívoco. A rua é o lugar que resta, é um lugar que resta, e esse lugar que resta dialoga com o índice da criminalidade, com o índice da violência. Então são pessoas sem eira nem beira. O que é possível fazer para reverter essa situação, por parte até mesmo do Estado e até das pessoas? É necessário investir mais nos albergues, como se chama. Em São Paulo, por exemplo, tem um projeto de albergue muito contundente. Não só uma casa de passagem, mas uma casa que, somada a diversas políticas públicas, dê sentido à vida dessas pessoas. São vidas que perderam sentido, estão ali jogadas. E até a sociedade civil, quando passa, nós, classe média, quando passamos, viramos o rosto. Quando somos incomodados no nosso dia a dia, no sinal de trânsito e tal, fechamos o vidro do carro. Então são pessoas que são invisibilizadas. Agora, Antônio, percebendo todos esses detalhes, você identificou todos esses fatores da carícia das pessoas. Por que é tão difícil deles permanecerem nesses lugares? Já que tem esses albergues, já que tem esses locais para eles poderem ficar. Por que é tão difícil para eles permanecerem? Ficam um dia e depois não ficam mais? São descontextualizados com a realidade deles. Observe, a pessoa quando mora na rua, ela perde determinados sentidos de limites e controle. Geralmente, essas casas de passagem, esses albergues, essas instituições, elas não contextualizam a instituição ao novo ethos, ao novo estilo de vida desse morador. E o descontexto é justamente esse. Tem pessoas que, mesmo precisando da sopa, mesmo precisando da alimentação, eles não procuram albergue nem a casa de passagem. O bom é que tem um monte de gente que tem coração bom, que ajuda o próximo, porque são pessoas que têm uma história. E tem que acabar com esse preconceito, a gente tem que olhar de uma maneira diferente, e acabar com esse tipo de preconceito, principalmente por parte das pessoas, e ajudar. Antônio Mateus, queria agradecer muito a sua presença, o sociólogo, pesquisador da UFBA, Antônio Mateus, aqui batendo papo com a gente. Obrigado aí pela participação, pelas informações.